want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Olá, queridos irmãos. Neste culto de crescimento cristão, nós vamos começar de forma até diferente, porque, infelizmente, a gente não tem beneficiado um pouco as nossas crianças. E tem um cântico infantil, leia a Bíblia e faça oração. E esse cântico, ele me faz relembrar o meu passado, e é muito legal. Então, você pode cantar, você deve cantar com as crianças que estão com você no seu ambiente agora assistindo esse culto de crescimento cristão. Então, vamos juntos cantar, leia a Bíblia e faça uma oração. E aí, depois disso, você dá pausa e faz uma oração, tá bom? 1, 2, 3 palavrinhas! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Queridos, uma oração de verdade é aquela oração que nós fazemos com o Espírito, quando estamos conectados com o sagrado, quando nos entregamos, tiramos completamente todo o pensamento
que pode atrapalhar, e ali você faz a oração de verdade. É aquele momento que você adentra ao trono do sagrado, estando ali na presença de Deus através desta oração. Então, vamos ouvir e cantar este momento tão bonito neste cântico, oração de verdade. Amém? Oração não é um monte de palavras ou só um tempo de fala onde falo pra Deus. Oração não é uma lista de pedidos onde exponho os meus sonhos envolvendo só o meu eu. Oração não é só um grito no espaço onde alguém ajoelhado reivindica o que é seu. Oração vai muito além de tudo isso. É um acesso no infinito que Jesus me deu. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos do céu. Oração é acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim: Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. E por isso eu oro, choro e adoro, e quanto mais eu oro, mais morre o meu eu. Eu sou só humano, vivo nesse plano, mas recebi poder para acessar o céu. E por isso eu oro, salto de alegria, e quanto mais eu oro, menos quero pedir, porque só orando eu percebo que minha necessidade é ficar aqui em tua presença, em tua presença, em tua presença, a tua presença. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos do céu. Oração é acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido, entrar lá não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim: Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino.
Amados irmãos, eu quero pedir que você continue orando incessantemente. Nós temos muitos pedidos, nós temos muitas orações por muitos motivos. Nós precisamos orar pela lista que temos passado para a igreja e orar principalmente pelas famílias enlutadas, não só no nosso estado, no nosso município, mas no nosso Brasil e no mundo. Quantas famílias tiveram perdas de entes queridos, abalando a estrutura emocional? Vamos estar orando por essas famílias que estão precisando do conforto espiritual. Oremos por aqueles que ainda estão enfermos, que precisam serem restabelecidos. Oremos pelos irmãos que estão fazendo aniversário, pelos irmãos que vão aniversariar, pelos projetos que a nossa igreja tem, que possam ser executados, que logo nós possamos estar com nossas atividades normais, ali no projeto Semear, atendendo aquelas famílias, aquelas crianças, aquela comunidade. Que possamos ver o pai de família novamente na sua atividade, trabalhando, e que aqueles pais que infelizmente perderam o seu emprego, tiveram que ser demitidos, eles possam ser recontratados. Oremos pelo nosso país, que a economia logo volte à normalidade, que possamos, em meio a essa situação, termos condições de pagar as contas que estão se acumulando, que o Senhor possa suprir o pão diário em nossas casas. Eu ouvia numa reportagem que num determinado local, famílias que já estão passando necessidade, já estão colocando uma toalha branca na janela da sua casa para sinalizar que ali existe uma família que está desempregada, sem alimentos, passando fome. Nós vamos viver situações assim. Precisamos dobrar os joelhos. Precisamos buscar a Deus incessantemente. Use o teu tempo de qualidade para estar na intimidade com Deus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Mas, irmãos, nesta noite nós gostaríamos de abordar um tema muito interessante. É um tema
que tem tudo a ver com o culto de crescimento cristão. Porque no culto de crescimento cristão, nós nos reunimos para adorar, louvar, testemunhar e principalmente orar. Mas não somente no culto de crescimento cristão, mas a nossa vida tem que ser uma vida de oração. O Senhor Jesus, ele nos dá ensinamentos na sua palavra e principalmente com a sua vida quando esteve aqui conosco. E Jesus nos dá esse exemplo encontrado na sua palavra. Quando eu leio lá no Evangelho de Mateus, e ali no Evangelho de Mateus, eu consigo claramente encontrar no capítulo 26, a partir do versículo 39, a palavra de Deus diz assim, naquela experiência de que o Senhor Jesus está indo ao Getsêmani para orar, e diz assim a palavra: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui encerra o versículo 44, e nos trazem lições assim tremendas, de uma vida com o propósito de oração, e era esta a vida de Jesus. Ele constantemente estava buscando na oração uma relação direta com o Pai. E eu acho, amados, bem interessante pensar nesta questão, não é? Alguém que acredite que pode obter intimidade com o Senhor ou que pode conhecê-lo com profundidade sem gastar tempo com Ele. Nós não podemos ter uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento dele sem gastar tempo com Ele. Nós precisamos oferecer a Ele tempo. E quando eu falo oferecer tempo, é o nosso tempo de qualidade. E eu creio, amados, ser aqui um de nossos principais atos de entrega, é entregar o nosso tempo a Deus. A intimidade, ela requer dedicação e abdicação. E isto exige que gastemos muito tempo, ou seja, que dediquemos a Ele tempo para estar junto com eles, e isto se dará através da oração, da intercessão. Existe um livro que tem um nome Nem Uma Hora, que é um relato da experiência de Jesus no Getsêmani, que com base no texto que nós lemos no capítulo 26. E ali nós podemos observar nessa experiência de Jesus que ele ali convida os seus discípulos para estar com ele em oração. E nós podemos observar que Jesus, ele divide tempos de intercessão. Ele ora por 1 hora e aí depois ele retorna para ter a comunhão com os discípulos e os encontra dormindo. Ou seja, claramente observa-se que eles não tinham a prática da oração. E ele aproveita esse momento para instruir, para ensinar e para nos ensinar. Pouco antes de ser traído, o texto que nós lemos mostra claramente que Jesus pede que alguns dos seus discípulos orem com ele. Por quê?
Porque em meio à tribulação, em meio a situações que se prevê tribulações, nós temos que buscar o sagrado em oração. E era o que Jesus estava fazendo. Mas os seus discípulos pegaram no sono. E aí Jesus se aproxima deles e pergunta: nenhuma hora podes vigiar comigo? Ou seja, diríamos que é uma fração insignificante, 1 hora. É muito tempo para algumas pessoas. E eu diria o seguinte: eu posso pensar que nessa relação que devemos ter com Deus, o autor aqui deste livro, ele vai compartilhar aqui, amados, que uma vida de oração, ela tem que alcançar 3 fases, eu diria 3 níveis. O primeiro nível seria o nível da obediência, o segundo nível seria o nível do hábito, e o terceiro e último nível seria o deleite. No primeiro nível é o da obediência, é aquele que nós passamos a orar com um compromisso. Eu tenho um compromisso de orar à 1h, eu tenho um compromisso de orar à meia-noite, e nós sabemos que precisamos orar, e simplesmente obedecemos. Por quê? Porque assumimos um compromisso. Então, por obediência, eu oro. Por obediência, eu oro porque o pastor pediu. Por obediência, eu vou orar, por quê? Porque no programa da Igreja Batista no Tarumã, aparece a relação de pessoas para orar. Então, por obediência, eu oro. Mas quão bom é quando saímos desta primeira fase e já atingimos a segunda fase, porque você já não ora mais por obediência, mas você adquiriu o hábito, você passou a orar habitualmente. Nesta fase, queridos, é a fase que nós já separamos um tempo diário para estar na presença do Senhor. E a esta tarefa, eu quero dizer, já não é mais tão difícil como no começo, porque muitas das vezes ela se torna difícil. Puxa, eu tenho que pagar aquele compromisso. Não, tornou-se hábito e agora você faz de forma habitual. E aí, para chegar à terceira fase, que é a terceira fase do deleite. Quando você chega nessa fase, isso é tremendo, é maravilhoso, você alcançou um nível extraordinário, aonde nos tornamos apaixonados por ela. Apaixonados por estar na presença do Senhor, apaixonados por buscá-lo em oração, em intercessão, em conversa de intimidade. É uma sensação tremenda, é uma sensação maravilhosa. Eu diria assim, é uma sensação insubstituível de estar com Deus e falar com Ele. Isso é gostoso. Amados, eu diria assim, logo que a minha esposa teve que ficar com a nossa filha para esperar a nossa neta chegar, eu assumi o compromisso, então, todo dia de ligar e falar com ela. Então, naquele horário, era um compromisso de falar com a minha esposa, falar com as minhas filhas, uma que está em Atibaia, a outra que está em Louisiana, e a minha esposa também. E ali nós começávamos por compromisso, diariamente, mas com o passar do tempo se tornou-se hábito. E o hábito, ele vai levar, queridos, a algo de que temos que separar um tempo diário para estar com aquela pessoa que amamos, que queremos bem, que queremos ouvir, que queremos falar. E isto chega a um ponto de ser um deleite. Amados, isso é tremendo quando você chega nessa fase. É quando nos tornamos apaixonados por ela. É uma sensação maravilhosa, é uma sensação insubstituível de estar na presença de quem se ama. E se eu amo a Deus, eu quero estar na presença dele, falar com ele, me deleitar. Essa é a terceira fase. Nós gostamos, eu sei, muitas das vezes, de espiritualizar tudo.
mas existem coisas que são práticas, se experimenta na prática. Para elas não existem fórmulas ou palavras mágicas, não existem métodos didáticos, curso à distância. Agora nós estamos vivendo um período de pandemia que tudo é online, tudo é à distância, tudo é live. Não existe alternativa, senão a diligência de dia após dia em direção ao propósito de alcançar essas 3 fases da oração. A vida no Espírito, amados, ela é construída diariamente, através de encontros com Deus. E esses encontros, eles têm que ser feitos em locais que vão ser definidos por você, pela situação que você está vivendo, pelo contexto que você está. Pode ser no seu quarto, no seu escritório, com portas fechadas, debaixo de uma árvore, à beira do rio, atravessando uma ponte, sei lá, até mesmo dentro do banheiro. É isto. Queridos, quando eu estou sozinho com Deus, eu posso falar com Ele de forma íntima. E é você que vai encontrar este local. Eu não preciso escolher as palavras para me expressar quando eu estou com o Senhor na intimidade, na oração. Eu não preciso ficar pensando em como a minha imagem vai ficar ao falar com Deus sobre a minha fácil irritabilidade, quando eu estou no trânsito, quando eu vejo algo que eu não gosto, ou com as dificuldades que às vezes eu sinto ao crer nas promessas de Deus, ou a dificuldade que eu já senti de ter amor sincero por Ele. É isto. Eu tenho aprendido que, como em qualquer outro relacionamento profundo, nós precisamos de sinceridade e transparência. São elementos essenciais, são elementos fundamentais e importantes. Transparência e sinceridade. Nós sabemos, amados, que Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Logo, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece todos os nossos pensamentos, nossos pecados, nossos desejos, vontades, temores, dúvidas, mazelas, sonhos, tudo Ele conhece. Porém, quando procuramos nos fazer conhecidos dEle, Ele também trata de fazer-se conhecido a nós. Isso é tremendo, porque Ele te dá a oportunidade de você conhecê-lo na intimidade. E aí, amados, nessa relação passamos a ter intimidade. Estes tempos passam a ser tremendo. E aí nós conversamos, nós compartilhamos do seu coração, da sua mente, do seu espírito, da sua vida, que acabam ficando cada mais parecidos com Ele dentro de nós. A vida dele passa a ser uma vida de relação intrínseca conosco. Mas nós precisamos abrir este espaço. Existe um outro livro bem interessante chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar. E eu sei que muitas das vezes dizemos que não oramos por falta de tempo, mas Deus parou a humanidade, parou o mundo, parou você para poder falar com Ele. E ao analisarmos sobre este prisma, podemos observar que o componente mais importante do cristianismo autêntico, sabe qual é? É o tempo. Principalmente porque muitas das vezes nós não temos tempo, ou quando temos não queremos gastar com o sagrado, com o que é importante. Não o tempo que sobra, não o tempo jogado fora, mas o tempo de qualidade. E isso é importante. É eu dizer assim, eu tenho esse tempo que é importante, é do Senhor, eu vou reservar para Ele. É o tempo da contemplação, é contemplar as maravilhas de Deus. É o tempo da meditação, é meditar nas obras e nas coisas de Deus.
É o tempo da reflexão, porque eu passo a refletir na minha vida, eu passo a refletir nas coisas que Deus tem feito na minha vida. E eu faço isso, querido, sabe como? Sem pressa. Eu faço isso, sabe como? Sem interrupção. Quanto tempo você tem dedicado a Deus no seu relacionamento? Quanto tempo você tem gasto nesta conectividade? Um tempo que não é para ninguém, mas para vocês dois. Tempo de intimidade. Eu sei que muitas das vezes, amados, a desculpa mais frequente daqueles que não têm vida de oração é simplesmente dizerem assim: ah, pastor, eu passo todo o tempo em espírito de oração. Amados, passar o tempo todo em espírito de oração não é passar o tempo em oração, não é passar o tempo em conexão com o sagrado, falando e ouvindo. Isso não convence, isso não satisfaz. Estar em oração, ou melhor, orando em seu espírito o tempo todo é muito importante, é muito mais que estar simplesmente com o espírito de oração. E isso passa a estar nos levando a uma relação de intimidade. E seria o mesmo, eu diria, não é? Na relação entre esposo e esposa, que nos leva a conhecer o outro quando nós nos dedicamos a ouvir e ser ouvido. Tudo passa a ter tempo de qualidade quando dedicamos tempo para quem amamos. Todos os grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas, amados, que dedicaram muito tempo para estar com o Senhor, para buscar o Senhor. E quando dedicamos tempo para estar com Deus, para conversar com Ele, para ouvi-lo, para senti-lo, para conhecê-lo, nós somos transformados em sua presença. Algo novo de Deus entra em nossas vidas nestes momentos. O tempo nos torna parecidos com Deus, como o tempo nos leva a nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso cônjuge. Porque gastamos tempo com o nosso cônjuge. Nós passamos na relação marido e mulher, muitas das vezes, a comer coisas que antes não comíamos, a ver coisas que antes não víamos, a ouvir músicas que antes não ouvíamos, a pensar de forma que antes não pensávamos. E isto acaba se revelando para terceiros. E é bem interessante. Muitas das vezes, quando estamos num pequeno grupo, num círculo de amigos, e alguém fala alguma coisa, e aí nós nos olhamos, nos entreolhamos, e ali naquele momento a intimidade é tão grande que a gente já sabe o que um está dizendo para o outro. Isso é intimidade, isso é relação, isso é belo. Neste dia que você alcança estar nessa intimidade com a tua esposa, com o teu esposo, é a intimidade de relação, de confiança, de reciprocidade. É essa relação que precisamos desenvolver com Deus através da oração. Você só conseguirá perceber a conexão, quando esta conexão acontece, quando ela é construída aos poucos através da relação de intimidade com o sagrado, com a oração. Amados, concluo te dizendo o seguinte: a unidade, ela nasce da intimidade. Então você precisa estar em unidade com Deus. Mas esta unidade, ela só vai acontecer quando nós estivermos em intimidade. E ela é gerada quando se dedica tempo um ao outro, através da intercessão, através da oração. É assim que acontece na relação com Deus. Concluo com o Salmo 14:2. Salmo 14:2 diz assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens
para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Eu quero te deixar a última parte desse versículo. O Senhor olha dos céus para o Filho dos homens, aí eu leio agora o final. Alguém que busque a Deus. Vamos buscar a Deus constantemente. Amém? Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Queridos, após termos ouvido a palavra de Deus, a meditação, é o momento agora de refletirmos naquilo que ouvimos e vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus através deste cântico. É um cântico muito bonito que nos inspira e eleva o nosso espírito ao trono da graça. E em espírito de adoração vamos ouvir este cântico. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem
falar com Deus me satisfaz. Queridos, existe um cântico muito lindo da cantora Alda Célia, Poder da Oração. E este cântico, ele acredito que fala tudo que nós vimos na nossa palavra desta noite. Eu quero concluir o nosso tempo com este hino, Poder da Oração. Creia no poder da oração. E você poderá ter a sua vida conectada o tempo todo com Deus. Lembre dos 3 pontos que nós colocamos. O último é o deleite. Deleite-se em estar constantemente com o Senhor, conectado através de intimidade com Ele. Ouçamos então este belíssimo cântico e assim concluímos com os avisos e o encerramento deste culto. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de bênção. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar e Deus vai mover os céus. Deus vai mover. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas
quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Queridos, não esqueçam que nós temos o nosso culto online e temos também as programações que estão acontecendo. Nesta quinta-feira, o culto da mulher será dirigido pela irmã Delmara e pela irmã Leda. As duas irmãs estarão coordenando um culto tremendo e maravilhoso com o recurso do aplicativo Zoom. Então, nós orientamos que você que quer participar, estou falando aqui para as mulheres que estão participando do culto, você baixa o aplicativo Zoom e pede para as irmãs que estão na coordenação, irmã Leda, irmã Delmara, a Jennifer, a Lidiane, eu sei, todas as mulheres que estiverem conectadas, para enviar o link para você, depois que você baixar o aplicativo, e você vai participar dessa programação. Irmã Delmara, irmã Leda estão preparando uma programação assim, toda especial para este dia. A irmã Kênia não está podendo, ela está em regime de internato na sua nova atividade, carreira militar, que Deus a abençoou, mas isso é algo que depois ela vai dar um testemunho para a igreja, contando a experiência dela, experiência de oração e como ela foi chamada para essa missão grandiosa para o serviço nas fileiras militares. E agora estaremos orando por ela e eu peço que a igreja esteja orando nesse período que ela está em treinamento até o dia 22. Então vamos estar orando pela irmã Kênia. Ela está no intensivo, não é? É muito pesado e para quem não está na atividade, começar para ela vai ser um desafio. Então vamos estar orando. Então não esqueça, quinta-feira, culto online das mulheres, tá? Encontro das mulheres. Domingo de manhã, nós teremos o nosso culto da manhã. Então, prepare também. Eu normalmente costumo colocar a mensagem lá pelas 8 horas, eu libero o link. E à noite nós temos o culto online da noite. Também você tem o culto da manhã e o culto da noite para você participar. Assista, compartilhe esse momento de crescimento que a igreja está passando, tá bom? Isso é maravilhoso, esses são avisos que nós temos a dar. Queremos também lembrar os amados do compromisso que cada um tem com as suas ofertas e seus dízimos. A igreja, através das reuniões do templo, cessaram, mas as contas não pararam e cessaram. Ontem mesmo eu fui na igreja pegar mais uma conta de luz da igreja para pagarmos. Não é? E temos a conta de luz do projeto CMA. Nós temos também o compromisso com o irmão Carlos, com o depósito da prestação do terreno. Nós temos os compromissos do salário dos nossos colaboradores. Ou seja, isso fazemos com ofertas, com os dízimos que os irmãos enviam. E aí você, se não sabe o número da conta, entre em contato comigo pelo telefone, ou pelo WhatsApp privado, ou pelo irmão Silas, e a gente vai te passar o número da conta bancária que você pode depositar ou informar para a gente pegar o valor da sua oferta ou do seu dízimo. Nós queremos agradecer o que você tem sido fiel com essa colaboração. Tá bom, irmãos? Esses são alguns avisos que a gente quer deixar neste culto de crescimento cristão.